Olá pessoal, aqui é o professor Diego Carneiro mais uma vez. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre o modelo de resultados potenciais. No vídeo anterior a gente acabou mostrando um pouco, né, sobre a ideia geral do que seria o modelo de resultados potenciais, mostrando que nosso desafio, né, na avaliação de uma política é construir um grupo de comparação para o grupo que foi tratado, né, que representaria justamente esse contrafactual, ou seja, essa situação na qual os indivíduos tratados não receberam tratamento. A gente viu algumas condições, né, necessárias para que esse grupo seja válido. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre duas formas que normalmente são empregadas, né, na mídia não especializada, principalmente, para poder inferir sobre o efeito de algum programa e por que essas estimativas comumente são falsas ou estão sujeitas a potenciais vieses. A primeira forma de comparação que é perigosa de ser feita, né, é simplesmente comparação antes e depois. Ou seja, eu vou pegar o mesmo indivíduo, observar o resultado dele antes do programa e depois do programa. Esse tipo de análise a gente pode chamar aqui de pré-pós ou então comparações reflexivas. E a segunda forma de comparação que pode ser arriscada ou não adequada é a comparação entre inscritos num programa e os não inscritos. Esse tipo de análise está sujeito a um viés que nós vamos mostrar, que é chamado viés de autoseleção. Então vamos discutir um pouquinho aqui sobre a comparação antes e depois. Basicamente, quando a gente faz uma comparação entre o antes do programa e depois do programa, a gente está tentando estimar o impacto, né, acompanhando a mudança dos resultados dos participantes ao longo do tempo. Ou seja, nesse tipo de comparação, basicamente o que a gente está fazendo é tomando os indivíduos antes da intervenção como sendo contrafactual. A gente sabe que os indivíduos tratados depois do tratamento ele representa, né, o y dado p igual a 1 e a gente precisa estimar o contrafactual que é o y dado p igual a 0. Nesse caso a gente está utilizando o mesmo indivíduo antes do tratamento como sendo o estimador do contrafactual. Essa comparação, então, ela pressupõe, né, que os indivíduos ficariam parados na ausência do tratamento. Ou seja, se não tivesse havido o programa, eles simplesmente não alterariam o seu output lá, né, o y que a gente está querendo medir. Então vamos considerar um exemplo aqui para a gente poder entender melhor essa implicação. Considere então um programa que distribui crédito, né, microcrédito, para agricultores rurais pobres. Então suponha que antes do programa, eles produziam aí 100 quilos por hectare. E após o programa, eles passaram a produzir 1.100 quilos por hectare. Então, por essa comparação depois, o efeito que eu esperaria estimar é só subtrair um do outro, seria o y dado p igual a 1, né, seria após a participação do programa, seria 1.100, e o y dado p igual a 0 seria antes do programa, seria o y igual a 1.000. Então, se eu subtrair um do outro, eu vou ter o efeito de 100, seria o efeito estimado do programa usando esse método. Mas aí a gente para pensar, qual seria o possível erro com essa análise? Basicamente, a gente teria que imaginar que as mesmas condições, né, afetavam os agricultores antes e depois, inclusive condições climáticas, etc. Imagina, por exemplo, que o regime de chuva ele foi normal no ano anterior ao programa, mas após o lançamento do programa eu tive um período de seca. Então, qual seria o efeito sobre os resultados? Na verdade, quando eu olhasse o depois do programa, eu estaria vendo o efeito do programa mais o efeito da seca, ou o efeito da mudança climática. E na verdade, se as chuvas tivessem melhorado ao longo dos anos, então eu estaria vendo o efeito do programa com as chuvas. Colocando aqui num gráfico, a gente pode observar da seguinte maneira. Esse aqui é o resultado antes do programa, no caso 1.000, a produção de arroz por hectare, que eu assumo ser o nosso contrafactual, que seria o B. E aqui seriam os três diferentes cenários. O primeiro cenário, que seria o cenário A, seria, por exemplo, se eu tivesse tido o mesmo regime de chuva antes e depois. Certo? Nesse caso, eu observei aquela diferencinha calculada lá de 100. Mas o que acontece se eu tivesse, por exemplo, no cenário D, que eu tive uma seca? Nesse caso, a produção de arroz seria prejudicada, então eu teria uma queda. Então, se eu comparasse B com D, eu ia imaginar que o programa reduziu a produção de arroz. E já se eu tivesse um período de chuva acentuado, isso poderia aumentar a produção e, na verdade, eu mediria um outro efeito aqui para o programa. Então, note que, ao fazer essa comparação depois, eu estou implicitamente pressupondo que as demais condições, né, as demais variáveis não se alteraram. O que pode ser uma hipótese, geralmente uma hipótese muito forte. Então, a conclusão que a gente tem é que, a menos que a nossa avaliação de impacto seja capaz de explicar o nível de precipitação, e todos os outros fatores que podem afetar a produção de arroz ao longo do tempo, simplesmente a gente não pode calcular o verdadeiro impacto do programa fazendo essa comparação antes e depois. Então, basicamente, esse é o grande problema dessa comparação antes e depois. A gente não tem como isolar tudo que aconteceu entre os dois períodos analisados. A segunda forma de comparação ingênua, digamos assim, seria comparar os inscritos no programa com os não inscritos no programa. Então, basicamente, em que consiste essa comparação? Suponha que eu tenho algum programa de treinamento, como aqueles que a gente falou, e alguns indivíduos se inscreveram para participar e outros não. Então, eu tomaria aquele grupo que optou por participar do programa com aquele grupo que optou por não participar e compararia a diferença deles após o programa. Eu tenho y dado p igual a 1, né, que seria o resultado do programa, e para estimar o nosso contrafactual, eu utilizaria os indivíduos que optaram por não trabalhar. Vou frisar sempre aqui a história da optar, tá? Por quê? Porque os indivíduos têm algum motivo pelo qual eles escolheram participar ou não do programa. E é isso que vai afetar a nossa estimação. Então, note que o grupo de comparação ele se autoseleciona.
para não participar do programa. Ou seja, existem motivos que levaram os indivíduos a se inscrever e a não se inscrever. Então, nada me garante que os indivíduos que se selecionaram para não participar do programa, ou seja, que não se interessaram no programa, são comparáveis com os indivíduos que participaram. Essa seleção, então, ela pode se basear em características que a gente não observa. Por exemplo, as preferências dos indivíduos. E essas características não observadas, elas podem sim estar relacionadas com o nosso resultado potencial, certo? De modo que pode ser que os indivíduos que se selecionaram para o programa, de fato, são aqueles que mais vão se beneficiar. Ao passo que os indivíduos que não se selecionaram acreditam, né, que não iam se beneficiar tanto da participação desse programa. Então, vamos voltar aqui para o nosso programa de formação profissional que a gente abordou no momento anterior. Na comparação entre inscritos e não inscritos, a gente vai comparar o rendimento médio dos indivíduos que participaram da política, após a política, claro, com um grupo de jovens que optou por não se inscrever ou não quis se inscrever no programa. Então, se a gente observar o resultado, por exemplo, que os indivíduos que se inscreveram no programa passaram a ganhar o dobro do que os jovens que não se inscreveram no programa, por essa análise a gente acreditaria que, na verdade, o resultado do programa seria um aumento de 100%. Mas como é que esses resultados deveriam ser interpretados? Qual seria o possível viés nisso? Nesse caso, como eu falei, o contrafactual vai ser estimado com base na renda dos indivíduos que decidiram não se inscrever no programa. Contudo, esses dois grupos eles podem ser bastante diferentes, em regra eles são. Certo? Aqueles indivíduos que eles optaram por participar do programa, eles podem estar mais motivados e eles esperam, eles sabem, porque eles detêm uma informação privada, que não é do conhecimento do avaliador, de que o retorno esperado desse tipo de treinamento pode ser positivo. Então, enquanto aqueles outros jovens que não participaram do programa, eles podem estar menos motivados, desestimulados, de modo que eles esperam não se beneficiar desse tipo de programa. Então é provável que a diferença entre esses grupos ocorresse mesmo se eu não tivesse programa, certo? Ou seja, eles já seriam diferentes de partida. De modo que essa comparação ela pode ser inválida. O mesmo problema vai surgir, então, se a admissão do programa ela for baseada por preferências dos administradores. Ou seja, se os administradores selecionam quem vai participar e quem não vai participar, entre um conjunto de inscritos. Por exemplo, se essa admissão ela depende de uma entrevista, né, os indivíduos que foram admitidos podem ser aqueles que os administradores consideram que vão se beneficiar mais do programa. Ao passo que aqueles que não foram selecionados, eles provavelmente demonstram menos motivação ou eles simplesmente não se dão bem com entrevistas. O que pode, claro, afetar a renda deles futura. Então é provável, com base nessa critério de seleção, esses dois grupos de indivíduos selecionados pelos administradores tivessem resultados diferentes, independente do programa. De modo que não é possível atribuir a diferença entre eles totalmente ao tratamento que foi dado. Portanto, observar a diferença entre inscritos e não inscritos não garante necessariamente que eu estou aferindo o efeito do programa. Essa diferença ela pode se dever a outras características que eu não observo e que diferem significativamente entre os dois grupos. O viés oriundo desse mecanismo de seleção é normalmente descrito na literatura como chamado viés de seleção. Então, a forma como os indivíduos são selecionados para participar dos grupos influencia diretamente a comparabilidade entre os mesmos, para fins de obtenção do contrafactual, né, e obter, claro, o efeito do programa. Então, de uma maneira mais formal, eu poderia dizer que o viés de seleção vai ocorrer quando as razões pelas quais o indivíduo participa de um programa estão correlacionadas com os resultados, mesmo na ausência do programa. Ou seja, se os indivíduos são escolhidos, de alguma maneira, com base no resultado esperado desses indivíduos com relação à intervenção. E é isso, pessoal. Nesse vídeo, minha ideia foi mostrar essas duas formas de análise, né, que são um pouco arriscadas, apesar de serem comumente utilizadas aí na mídia, inclusive. No próximo vídeo eu pretendo formalizar um pouquinho essa história de resultados potenciais, né, e apresentar para vocês o arcabouço estatístico do modelo de resultados potenciais. E é isso, a gente se vê, até mais.